Durante essa edição, nós falamos sobre o grande período de estiagem enfrentado pela região no ano passado. Com rios secos, racionamento em Uberlândia, pessoas economizando, alguns dias de chuva deram uma animada na população. Mas o calor segue, a chuva parou e os abusos voltaram. Será que a gente pode ficar tranquilo ou ainda há motivos para preocupação? O lixo às margens do rio Berabinha revela dois problemas. O primeiro é a falta de cuidado, o desrespeito. O outro é que o nível da água já não é o mesmo. A situação não é tão desesperadora quanto a que vimos em julho. Em outubro, a estiagem tinha secado pelo menos 4 metros do rio. A esperança se renovou em novembro, mas o que parecia solução era só um alívio. Depois de 3 dias de chuva, já começou a aparecer as pedras e aí a gente volta a ficar triste, porque a gente pensava que já tinha resolvido o problema, mas na verdade o problema está longe ainda de ser sanado. O rio Berabinha é paisagem para a caminhada de seus carros. O motorista encara esta seca como uma oportunidade de aprender que é preciso preservar. A natureza é a vida da gente, A água, sem a água a gente não vive, Agora depende de cada um, eu fazer minha parte, você a sua, e todos fazer da nossa parte, Outro exemplo do reflexo da estiagem aqui na região é o Rio Claro, aqui às margens da BR-452. Quem frequenta o local diz que nem sempre as pedras ficam assim tão evidentes. Aqui tinha bastante água, essas pedras aqui, você não conseguia enxergar ali. Tinha lugar assim que você tinha até medo de chegar, porque tinha bastante queda d'água. Em setembro, nós mostramos rochas ao invés de correntezas, bolsões, peixes isolados. A falta de área de preservação e a estiagem contribuíram para esse resultado. A retirada da mata ciliar, da falta de proteção nas áreas de nascente, elas têm uma série de impactos no próprio dinâmica hídrica, inclusive com o aumento da evaporação, Isso, aquela água que deveria ficar retida, protegida por essa mata, que faz com que a temperatura, inclusive a temperatura superficial do solo, diminua, na verdade ela para de ter essa proteção. Este é um ponto de encontro de muita gente que quer fugir do calor. O que choveu até agora ajudou a recuperar um pouco o nível do rio. Alessandro mora em Nova Ponte. Com a prainha seca por lá, aqui virou o refúgio da família. Mas eles ficaram um tempo sem conseguir nadar. Fiquemos 8 meses a 9 meses sem vir aqui, porque a água estava só um riachinho aqui no meio. Aí nós não podíamos trazer a família para tomar banho nem se divertir porque não tinha água. A cachoeira continua formando um cenário encantador, mas a queda não tem água suficiente para fazer a fumaça que deu nome ao local. Nós estamos preocupados somente em degradar o meio ambiente e não querer repor. Eu estou muito preocupado e fico triste, e eu acho que isso aqui deveria ser um bem nosso que nós temos que preservar. E aí a questão do respeito, Fernanda? Acho que fica nessas três matérias fica muito claro, fica muito claro para a gente que nós precisamos realmente respeitar e agir sempre, E não perder a esperança, Que a esperança é quase um fio mesmo, de tão grave que é a situação. A esperança está quase no volume da água do rio, Caindo cada vez mais. Eu vou conversar com o professor agora, porque, professor, nós falamos, muita gente fala da preservação, do respeito, o respeito que deve vir da população, do poder público, da agricultura. Mas, então, para a gente finalizar, depois dessas 3 reportagens, depois desse bate-papo, o que de fato precisa ser feito o quanto antes? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar a visão que temos a respeito da natureza e dos componentes da natureza. Precisamos ter áreas de armazenamento de água, não podem ser drenadas, como nós fizemos historicamente aqui na nossa região. Essas águas precisam ficar retidas para que no período da seca elas sejam disponibilizadas. A tendência é que este ano, de 2015, seja pior do que de 2014. Se nós não tomarmos os cuidados e as providências agora, de cuidar das áreas de preservação permanente, das nascentes, de manter áreas reservadas com possibilidade de água para o futuro, isso não pode continuar acontecendo. O poder público tem que se estruturar para poder fazer a fiscalização, acompanhar, tem que ter compromisso efetivo com essa questão. O setor da produção tem que ser mais cuidadoso, tem que efetivamente garantir que essas áreas sejam preservadas e a população tem que fazer pressão. Eu digo o seguinte, os poderes públicos funcionam se a população cobrar. A população tem que estar na rua, cobrando, dizendo claramente, nós precisamos de água e estamos preocupados com o futuro. Ok, professor, muito obrigada. A população cobrando, porque a população já está ajudando, Mônica? Obrigada, viu, Fernanda? Agradeço ao professor Cláudio aí também. Fica o alerta.